Na continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, aproveitando que estamos no mês de setembro, na qual se dedica uma reflexão sobre as questões de suicídio, no vídeo anterior nós tínhamos visto uma questão que falava de suicídio, mas também da eutanásia, E estamos aqui na quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das penas e gozos terrestres, e vamos analisar aqui a questão 957, que trata exatamente da questão específica do suicídio. Kardec pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? A resposta: as consequências dos suicídios são muito diversas. Não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. Muitos acham que com a morte todos os seus problemas terminam. Infelizmente é aí que começam a maioria dos seus verdadeiros problemas. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em uma nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Aqui Kardec ainda vai fazer uma pequena explanação, esclarecendo um pouco mais esta questão sobre o suicídio e os reflexos no espírito. A observação nos mostra, com efeito, diz Kardec, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas, mas há as que são comuns a todos os casos de morte violenta e a consequência da interrupção brusca da vida. Há primeiro a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que une o espírito ao corpo, que é aquele laço que é o fluido vital. Por estar esse laço quase sempre na plenitude de sua força, no momento em que é quebrado, enquanto que na morte natural ele se enfraquece gradualmente e, no mais das vezes, se rompe antes que a vida esteja completamente extinta. Ou seja, nós temos uma carga de fluido vital para a nossa existência e quando nós interrompemos desta maneira brusca através do suicídio, esses laços demoram-se a se desfazerem, o que acontece diferentemente na morte natural. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espiritual, depois a ilusão que durante um tempo mais ou menos longo faz o espírito crer que ainda está entre o número dos vivos. Veja que a gravidade da situação do suicídio após cometer um ato tão insano, é bastante complicada. A esse respeito, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel comenta esta questão, intitulando essa mensagem como suicídio, e nos dá outros esclarecimentos, principalmente daquelas que estão afetas à reencarnação do espírito suicida em determinada existência e como que ele virá depois numa próxima reencarnação. No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda com remorsos mais amplos. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria pelo tempo indesejável à justa renovação. Lembramos aqui que todos os casos de suicídio normalmente são seguidos de um processo obsessivo, onde almas em conflitos de às vezes muitas existências se degladiam ao longo dos séculos, fazendo com que estas situações venham a perdurar
e a um sofrimento. Por isso Jesus nos aconselhou incessantemente a amarmos-nos uns aos outros. Contudo, os resultados não se circunscrevem a fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes das sinergias do corpo espiritual com impositivos de reajustes em existências próximas, ou seja, esses atos terão consequências nos próximos organismos em que o espírito venha a ocupar numa próxima reencarnação. É assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalhos fronteiriços à Terra, ou seja, no plano espiritual, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Diversas doenças que acolhem os corpos físicos são decorrentes exatamente desses atos violentos que cometem contra a própria existência. E aqui Emmanuel nos esclarece mais detalhadamente. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne, asfixiaram, amargaram as agruras da ictiose ou do pênfigo, e os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes do gás, exibem os processos mórbidos das vias expiatórias, como nos casos do efizema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram no crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras, experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grandes alturas reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da ostite difusa. Veja que não são coisas simples que são acarretadas pelo ato do suicídio nas próximas existências, às vezes mais de uma. Segundo tipo de suicídio, continua Emmanuel, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona ainda aqui na Terra, e graças a Deus em sua misericórdia, a ciência médica por missionária de redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que já dispunham. Veja que a misericórdia divina não relega estes que atentaram contra as leis divinas, tirando a própria existência, não são relegados a um sofrimento eterno, né? Dar-lhes a medicina por medicação, por salvação dos seus próprios atos impensados e insanos. E termina assim Emmanuel: guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre um instrumento divino para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus. Jesus, no seu Evangelho, já nos avisava claramente a respeito das responsabilidades que temos de uns para com os outros
nas nossas relações e principalmente nos perdoando, nos amando, nos respeitando. E em dado momento ele vai dizer que ainda na Terra, por conta das nossas próprias imperfeições, dos nossos defeitos, ainda dos nossos vícios, né? Há a necessidade de que haja os devidos escândalos na nossa existência. Mas Jesus fala que ai de quem por aqueles os escândalos vêm. O suicídio é um destes escândalos bastante graves, né? E vemos que quando Jesus fala é melhor tirar um braço, nascer cego, tirar a visão, do que ele seja novamente motivo de escândalo, significa que exatamente nas nossas existências, nos processos reencarnatórios, que por dádiva divina e misericórdia, com justiça igualmente, estes escândalos são reparados através de muitas formas de doenças ou mutilações do nosso próprio corpo, para que possamos aprender. Quando o aluno não quer ser estudioso, não quer aprender, o mestre manda repetir as lições inúmeras vezes para que ele retenha em si o que é a lei divina de amor de Deus nosso Pai. Esta nossa reflexão. E se você tem conhecimento de pessoas que entram em estados de tristeza profunda, de depressões, que são sintomas que podem, às vezes, encaminhar a processos de suicidas, ajude, converse, se possível, encaminhe o vídeo ou dê-lhe página esclarecedora sobre as consequências no espírito de atos dessa natureza. Fique com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.